Que é aquilo que eu gosto de dizer, né, Camila? Que as pessoas agradecem a Deus todos os dias por mais um dia, mas tecnicamente é menos um, né? Ela é cantora, já recebeu o troféu Mulher Cidadã da Assembleia Legislativa. Ela atua, ela é atuante. Ela é várias, ela é controversa. Ela é Valéria Barcelos, a minha convidada da semana. A tua infância não foi muito fácil, né? Já falei contigo anteriormente, mas como foi essa infância de Valéria Barcelos? A Valéria criança era uma Valéria que nem sequer sonha, nem sequer sonhou com absolutamente nada do que acontece hoje. E que sofreu também muito com o preconceito das pessoas, por ser essa criança diferente das outras e, portanto, destacada das outras, porque aquilo que é diferente no meio dos outros fica um pouco destacado, né? E eu vejo muita ligação com a minha vida de hoje também. Hoje eu penso que quando nós, pessoas trans, estamos na linha de frente, que somos colocadas em evidência, estamos sendo colocadas na linha de frente. E, portanto, seremos as primeiras a serem atingidas. É o que acontece sempre, né, Camila? E também vejo isso na minha Valéria criança. Dessa criança em destaque, simplesmente por ser, e que, portanto, sofria muito. Sofri muito racismo numa cidade muito colonizada por alemães, e mais alemães, né? Sofri muito racismo lá, uma cidade muito racista. Eu sofri muito por ser quem eu sou, né, e as pessoas não entenderem direito, e até hoje não entendem direito a existência de crianças trans, e por favor, isso existe e não é frescura, não é invenção, não é imposição. Isso existe, eu estou aqui testemunhando, eu fui essa criança. É a Valéria que descobriu as coisas muito cedo. É a Valéria precoce, que descobriu que ia ter que ser muitas muito cedo, que descobriu lá quando estava tomando banho com a mãe e viu que os corpos eram diferentes e que achava que todo mundo tinha pinto e que ia cair em algum momento. Olha que loucura. Quando eu era criança, achava que todo mundo era menina e que todo mundo tinha pênis. E que algumas pessoas caíam mais e outras depois. Porque eu via minha mãe conversando com minhas primas, enfim, e elas falavam que virava mocinha. Eu achava que virar mocinha era cair o pinto. E que isso fazia sangrar, e a menstruação vinha disso. Olha a cabeça da criança. Faz todo sentido, né? Pensa, não faz sentido. O que mais me fez sofrer na época não era descobrir o que eu era descobrir o que eu não era. Que eu não era menina como a minha mãe. Eu era menina, mas não como a minha mãe. E isso me fez pensar e saber e perceber que eu teria que ser duas pessoas, uma com os meus amigos ou fora de casa e uma na frente da minha mãe e da minha família. Um grito, ai, casas esquecidas, viúvas nos portais. Tu sofreu mais com o racismo ou com a homofobia? Tem como separar essas duas coisas? Nunca me fizeram esta pergunta e eu nunca pensei nisso, mas pensando aqui, o racismo. O racismo me fez sofrer mais. Que pergunta maravilhosa. Eu tenho certeza que foi o racismo. Porque sempre depois da ofensa racista vinha, mas um negão desse tamanho tá querendo ser mulher, né? Sempre vinha isso. Eu penso que foi o racismo. Primeiro, era erotização de corpos, né? É um corpo preto que era lido como masculino dentro desse binarismo e que tem que emanar força e que tem que exalar sexualidade. O corpo desta mulher negra também é erotizado, também é erótico e também é a serviço, né? Também está ali a serviço dos desejos de quem quer que seja. E isso junta-se à transexualidade infantil, que eu até na época não sabia direito o que era, não entendia direito, sabia que não era essa pessoa, aquela pessoa, sabia que não era. Tinha alguma coisa diferente ali nessa ligação corpo, mente, existência, espaço e sociedade. Foi a primeira coisa que eu senti realmente, porque quando tu é criança, algumas coisas ficam meio subentendidas, né? Eu sofri muito abuso sexual quando era criança. As pessoas ligam muito à transexualidade ou qualquer manifestação de gênero ou de sexualidade LGBTQIAPA+, com abusos na infância. Não é todo mundo que sofreu isso, viu?
E no caso, se sofreu, a culpa não é da vítima, né? Então entendam isso. E hoje eu vejo como é importante essa observação dessa criança por outro olhar, assim, né? A gente está sempre querendo dizer alguma coisa nas entrelinhas. E isso foi muito pautado com as agruras da cor da pele. Muito mesmo. Eu conto essa história sempre, né? De que eu não tinha material. Eu tinha material escolar, mas não tinha mochila. Mas eu tava feliz pra caramba de ter material. Eu adoro cheiro de caderno novo. Quem não gosta? Eu não posso entrar numa papelaria, que fico louca até hoje. E eu lembro de eu estar na escola com o meu material dentro de um saco de 5 quilos de açúcar. Eu lembro perfeito. Vou fazer uma propaganda que não é uma propaganda, vou fazer só uma citação. Que era um saco de 5 quilos de açúcar escrito Cristal Açúcar, Cristal Açúcar, Cristal Açúcar. Assim, Aliás, pode isso. fazer, né? A gente já fica a dica, Cristal Açúcar patrocina. Sabe quando tu pega e faz assim? Pega uma coisa, dobra aqui, corta aqui assim na borda, que isso fica um buraco onde, quando eu desdobrasse, eu conseguia colocar a mão. Fiz uma sacolinha do saco de 5 quilos de açúcar para levar o meu material ali dentro. E tava achando maravilhoso. Eu mesma limpei, eu mesma lavei, eu mesma, sabe, tirei o açúcar que tava. A primeira ofensa racista foi essa. Por que tu não tem mochila, minha colega branca disse. Eu pensei, que eu não tenho, porque minha mãe não comprou, não tinha dinheiro. Sabe por que a tua mãe não tem dinheiro? Disse ela. Porque ela é negra. Pessoas negras não têm dinheiro, não conseguem ter nada na vida. Tua mãe não é empregada? Eu falei, é o trabalho dela. Não, ela limpa a casa dos outros, porque ela não tem dinheiro, porque ela criança é meio cruel às vezes. E curioso que a partir daí, eu não fui mais negra. A partir daí, eu não fui mais negra. A partir daí, eu fui morena, eu fui cor de cuia. Eu dizia que eu era isso. Eu dizia que eu era mulata, eu dizia que eu era parda, eu inventava um monte de coisa. Que eu não era tão negra assim. Porque aquele comentário, aquela observação me fez entender, meio que de maneira torta, ou tomar um choque de que realmente as pessoas negras não têm. Tive que me descobrir negra aos 20 anos, 25 anos, quase 30 anos já me descobri uma mulher negra. Eu já estou com 40, pouquíssimo tempo, né? Tá curtindo esse papo com a Valéria? Então te inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com quem tu sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Ou então com aquelas pessoas que tu sabe que precisam ouvir um pouquinho do que ela tá dizendo. Valéria, e eu já comecei a entrevista falando sobre a tua representatividade, né? E por ser artista, acaba também conseguindo ter um outro tipo de voz. Que muitas pessoas que são invisibilizadas, né? Que são tratadas como minoria, que na verdade não são, que não têm, né? Essas pessoas não têm voz. Só que ao mesmo tempo, toda vez que a gente conversa, toda vez que eu falo contigo, a gente fala sobre LGBT, a gente fala sobre homofobia, a gente fala sobre racismo e claro que a gente fala da tua música, só que a gente sempre acaba falando sobre isso. E eu quero saber como é pra ti ter que sempre responder essas questões. Bem sincera, assim, né? Adorei essa pergunta. Vamos falar sobre fazer café, que eu adoro. Eu escrevi um texto há algum tempo sobre isso, que falava sobre receita de se fazer um café aqui na minha casa, porque eu já estava cansada de falar sobre essas coisas. Só que o fato de eu estar cansada não muda essas coisas, não muda o acontecimento dessas coisas. Eu faço referência a mim e digo que sou uma cantora trans preta. Porque eu ainda preciso mostrar isso para as pessoas. Porque as pessoas fazem isso, elas fecham os olhos e pensam, bom, não tô vendo, não existe. Porque é o que acontece com a gente, né? Fecham os olhos para nossa existência, viram a cara para nossa existência e pensando que com isso a gente acaba não existindo. É bem chato ficar falando sobre essas coisas sempre. Mas ao mesmo tempo é chato para mim, porque eu tô repetindo muito. E eu tenho que olhar por um outro lado. Eu estou tendo chance de falar sobre. Eu sou a voz que é ouvida, literalmente. Então eu não posso me dar o luxo de não falar. Nós não estamos na era de não falar, sabe? Ainda não. Essa era vai chegar nos netos dos nossos netos. Quiçá, ainda, que eu tô sendo bem otimista. Porque, né? A gente vive num mundo que evolui a cada dia. É um mundo de involução, assim. É uma evolução involutiva, né? Ele evolui em alguns aspectos, porque é aquilo que eu gosto de dizer, né, Camila, que as pessoas agradecem a Deus todos os dias por mais um dia, mas tecnicamente é menos um, né? Então, essa evolução que leva sempre a menos um dia, parece que leva à involução do pensamento das pessoas. Então, é preciso ter esses marcadores sempre. Ainda é preciso.
Eu já repeti tantas coisas, tantas vezes na minha vida, tantas vezes, e não foram coisas tão legais. Isso é até bom de ficar repetindo. São conceitos que eu vou aprimorando com o tempo e as palavras fluem. Quero falar então sobre o teu início na música, né? A gente falou um pouquinho ali sobre, né, na tua sala de aula, né, sobre a professora. E que momento que deu esse start, então? Quando que tu pode dizer que começou a tua trajetória na música? Profissionalmente, nos anos 2000. Eu entrei numa banda de baile nos anos 2000 chamada Balança Brasil, que existe ainda essa banda lá no interior, lá em Santo Ângelo. Mas informalmente aí, nessa ocasião, que a professora me viu cantando quietinha ali. Uma criancinha bonitinha cantando. Eu encontrei um brinquedinho divertido, tenho certeza que você vai se amarrar. Uma música do Trem da Alegria, assim, brincando com o ioiô. É uma criança vai ganhar um festival. Criança cachorro sempre ganha. Não tem essa história? Criança cachorro sempre comove. E eu ganhei esse festival. Então, meu primeiro prêmio de festival foi esse na escola, lá com 6, 7 anos. Mas eu preciso atentar a uma coisa que está sempre junta e as pessoas têm visto só agora, só depois de muito tempo, que é o teatro, né? O teatro entrou na minha vida meio que junto. E eu gosto de imaginar e gosto de pensar nessa criança que falava muito e fazia de conta que eram as personagens das novelas e as capas dos discos, como já uma inserção artística de uma atriz. Nano atriz. Mas a princípio eu queria poder, olha que loucura, olha a loucura da pessoa. Tinha um vestido na casa da minha avó, muito lindo, que ele era um verde menta de cetim. Meu Deus, eu viajei no tempo agora, eu cheguei a sentir o cheiro de naftalina do vestido. Que coisa louca isso. E eu, é lógico, que usava esse vestido escondido, claro. E numa dessas peças da escola, eu resolvi encenar uma peça que tinha lá nos livros que chamava Estátua da Verdade. É uma estátua que tu fazia perguntas para ela, ela só falava a verdade. Então isso causava uma confusão gigantesca. Mas na época, Dercy Gonçalves, olha isso, Dercy Gonçalves tinha uma personagem na televisão que era muito debochada, muito desbocada, e eu vi ali a oportunidade de juntar as duas coisas e principalmente de usar o vestido verde, porque a estátua era... a estátua era uma menina. Vou vestir o que eu quiser e eu serei a mais bonita, a mais louca dessa vida. Aí resolvi fazer isso. Então, na verdade, o teatro entrou mais com uma vontade de usar o vestido verde que estava na casa da minha avó, que era um sonho poder colocar isso em público. Olha, veja isso com 10 anos. Do que uma profissão que eu fosse tomar para minha vida depois. Mas ela entrou e ficou. De 12 para 13, eu voltei para os festivais musicais no interior do estado. Catuípe, Santo Ângelo, ali a região das Missões. Passei por tudo ali, Campo Festival, fervi muito. Fiquei uns 4, 5 anos na música. Voltei pro teatro aos 17 para 18, numa companhia de teatro chamada Geração Bugiganga, aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, aqui uma cidade pertinho de Porto Alegre. E isso abriu, eu pensei, é isso que eu quero, tanto que eu fui prestar vestibular para jornalismo, ia ser tua colega, e a minha segunda opção era teatro. Olha, tudo a ver o que ela estava fazendo. Anos 2000, volto pra música nessa banda. Fico dessa banda de 2000 até 2005. 2005 eu venho morar em Porto Alegre, perambulo pela música e volto pro teatro depois, em 2019, com a peça Entrega pra Jezebel, que eu fui protagonista. Quer dizer, então as coisas andam ali meio juntas, sabe? Ah, e as pessoas também ficam falando... Eu tenho visto muitas coisas tuas escritas por aí, tu começou a escrever agora. Gente, eu escrevo desde antes. Eu entrei na escola com 5 anos, então eu escrevo desde 5 anos de idade que eu invento coisas, né? E as minhas escritas perambulam muito dessas vivências e das lembranças. Eu gosto de ter uma escrita que prenda a pessoa. É uma escrita com sempre uma agulhada. Minha escrita sempre tem uma agulhadinha. E ao mesmo tempo tem uma arte, porque tem uma poesia e tem uma identificação. Eu acho que todas essas pessoas artistas, Camila, foram forjadas, e a gente vai voltar sempre nesse assunto, por uma questão de identidade, de gênero mesmo. Uma afirmação de identidade de gênero. Ou de poder burlar, né, a antiga identidade que me foi dada para a identidade que eu tenho hoje. Eu parti
Minhas malas na mão, a maior decisão foi fugir pra viver de cantar, ser mulher e amar, resistir. E falando em identidade, por muito tempo tu foste a Valéria Houston. Conta pra gente como que começou isso, por que esse nome e por que mudar depois também. Muito bom isso, gente! Início de 2005, fiquei perambulando por Santo Ângelo, o dinheiro foi acabando, a minha mãe faleceu, fui colocada para fora de casa pelo meu pai, final de 2003, 2004. 2005 eu penso, vou para Porto Alegre, tchau, não tenho nada para fazer aqui mais, não vou conseguir emprego nenhum, essa cidade não vai me acolher, eu já estava no processo de transição, já, né, ninguém já estava me entendendo mais, ninguém estava querendo me receber em lugar nenhum. Recebi uma revista de uma danceteria muito tradicional de Porto Alegre, que chama Vitrô Club. Na época elas faziam uma revista, não, tô sendo muito saudosista. Eu gosto. Na época existia uma revista que tinha os artistas ali e eu vi, assim, uma dessas artistas na capa, que era uma mulher trans belíssima. E eu pensei, é isso! Eu tenho uma perspectiva, eu tenho uma luz, uma chama. A única coisa que eu pensei na época foi, será que elas vão entender que eu canto e elas dublam? Será que elas vão me aceitar? Só vou saber tentando. Eu não tinha mais nada para perder em Santo Ângelo, né? Mas eu pensei comigo, não posso sair de Santo Ângelo sem dar o meu bom close, por favor, né? Teve o concurso de rainha do carnaval, o primeiro. Eu sou a primeira rainha trans do carnaval de Santo Ângelo, de todos os carnavais. A primeira. A primeira sempre é mais velha, né? E aí, uma amiga trans chamada Maria Eduarda Venturini, belíssima, disse, meu Deus, porque eu já estava no processo de transição, já estava no processo hormonal, mas não tinha nome. Era ela, mas a nega, ela, mas sabe? Mas não tinha um nome ainda. Porque isso tem que ser também, não pode ser assim, Camila. Tem que ser uma cerimônia espiritual, praticamente, assim, né? Não pode ser assim o nome. E a minha amiga disse, gente, que nome a gente vai dar para essa mulher no concurso? Gingado da Valéria Valença, da Globeleza, e voz da Whitney Houston. Ficou Valéria Houston. Na hora pegou. E eu vim para Porto Alegre em 2005, e isso foi o chamariz das pessoas. Porque as pessoas perguntavam, como é que é teu nome? Valéria Houston. Nossa, né? Porque eu sou cantora. O que tu faz? Eu sou cantora e eu faço cover da Whitney Houston. Ah, mentira, canta aí. Sempre conseguia emprego desse jeito. Eu sempre conseguia um lugar para cantar desse jeito. E foi o que aconteceu durante muito tempo. Só que daí os tempos mudaram, eu tomei outros posicionamentos na vida, e aí eu achei por bem, já que lutei tanto para conseguir esse sobrenome, esse nome, né, lá nos documentos, na certidão de nascimento e na carteira de identidade, achei por bem usar o meu próprio sobrenome, que é Barcelos, e agora eu sou Valéria Barcelos. Sempre fui, né, mas agora mais assumidamente Valéria Barcelos. Essa transição já vem de um bom tempo, na verdade. Vai ter um lançamento de vários trabalhos que podem ou não sair fora do Brasil, então, assim, eu sempre tô querendo isso, a gente sempre tá querendo, né? E aí a gente fica pensando sempre em abrasileirar tudo mais, mostrar o nosso país aqui de uma maneira tão bonita lá fora, com o meu sobrenome mesmo, assim, foi caro também, né, gente? Foi muito caro pra conseguir isso, a gente tem que aproveitar. Eu segui e vivi preconceito por eu ser do meu jeito, persisti. Valéria, eu amo a história do troféu no banheiro. Então, eu quero que tu conte pra gente de novo essa história do troféu de mulher cidadã que tu recebeu e que ele foi parar no banheiro. Gente, eu não sei vocês, mas todo mundo recebe um troféu no banheiro. Quem nunca pegou um vidro de shampoo e levantou pra cima e disse, eu agradeço esse Oscar à academia? Falando inglês ainda, o que é pior, no inglês que nem existe, um inglês elisabetano, que é só você e a Rainha Elizabeth que entendem. Eu recebi esse troféu lá por... Gente, eu nem lembro, 2015, 2016, tá lá o troféu ali na minha estante. E confesso pra vocês aí que estão vendo que quando eu recebi essa indicação desse troféu, eu não sabia nem direito o que era. E nem sabia que era tão importante assim.
Hoje eu tenho certeza dessa importância e eu sou a primeira e a única mulher trans a ganhar esse troféu na história do troféu e na história da Assembleia Legislativa também. E isso é muito bonito, é muito significativo, né? Essa história, essa brincadeira do banheiro, é porque quando eu ganhei ele, isso que me deu essa dica foi Dandara Rangel, uma transformista que já faleceu, já nos deixou há um bom tempo, e ela disse, o meu açoriano está no banheiro, que é lá que a gente recebe o troféu. Eu falei assim, Dandara, tu tem toda a razão, é isso. E o meu também, eu coloquei no banheiro. Hoje ele tá aqui na sala, bota aqui, as pessoas perguntam tanto, né? E aí eu fiquei com essa coisa do imaginário de colocar o troféu no banheiro, porque é lá que a gente recebe Oscars e Grammys e tudo. Mas tenho certeza que tu recebeu muitos troféus lá no banheiro, né? Levantando Eu já recebi troféu, eu já gravei muitos clipes muito! E já dei muitas entrevistas. Eu dei muitas entrevistas também. Nossa! Outro lugar legal de gravar clipe é no ônibus, com a chuva caindo, olhando pra fora. Eu acho maravilhoso. E o Troféu Mulher Cidadã foi uma coisa linda que aconteceu na minha vida, né? E eu pauto isso pelas outras que me abordam, pelas outras meninas trans que me abordam e meninos também, né? Falando da importância dessa representatividade, não representação, que a gente precisa ter essa noção, né? Não adianta ter uma personagem trans na novela das 9 se essa personagem trans é só mais do mesmo, se ela só replica transfobia, se ela só replica esse sistema mas esse sistema cis branco e normativo, né? E aí a gente percebe uma felicidade das outras também. Eu gosto muito de pensar olhar pelo olhar das outras meninas que se sentem representadas por mim com esse troféu. E é uma coisa muito importante. A gente está falando sobre o Rio Grande do Sul, esse lugar muito machista, esse lugar muito racista. A gente não pode passar pano para isso, a gente não tem como passar pano para isso. Essa nossa região é muito racista, é muito machista, é bastante misógina em alguns aspectos. Ter uma mulher trans pela primeira vez recebendo isso, né? E foi muito curioso, porque eu recebi junto com uma freira. E sentamos de um lado, eu e uma freira, conversando. As pessoas devem saber, até hoje, quem vê as fotos ou aquela filmagem, pensa, mas o que elas conversaram? E o que elas conversaram? Você sabe que foi muito curioso? Ela estava me contando que era lindo ela estar recebendo esse troféu, porque ela achava que não merecia. E eu falei, pois é, eu também acho muito lindo, eu não sei nem direito o que é, ainda falei pra ela. Ela falou, ai, calma, guria, tu deve ter... Ela falou algo do tipo que tu deve ter, pra tu estar aqui, tu deve ter merecido, sabe? E eu fiquei imaginando a cabeça das pessoas, pensando o que essas pessoas conversaram. Pra tu ver como são as coisas, né? Às vezes é uma imagem que a gente cria, né? E devia ser uma imagem muito curiosa. Eu ali vestida de terninho branco, de black power, com as unhas pintadas, muito maquiada, ao lado de uma freira de hábito e toda despida de vaidades, enfim, vestida ali com sua fé. E essa imagem deve ter sido muito emblemática no dia da entrega. Deve ter sido muito louco na cabeça das pessoas. Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Escrevo assim minhas palavras, na voz de uma mulher sagrada. Agora que tu falou em fé, Valéria, eu me dei conta que eu nunca te perguntei sobre isso. Qual é a tua fé? Como muitos e muitas de nós, a gente foi compulsivamente levado até o catolicismo. E experimentei por muitas religiões, não fé. Estou falando sobre religião agora. Eu experimentei o espiritismo, experimentei as religiões de matriz africana que permeiam a minha existência hoje, né? Hoje eu acredito muito nas religiões de matriz africana, por ter uma ancestralidade que vai além de mim, além do meu entendimento. É muito mais forte do que eu. Né, uma coisa realmente além, que eu não sei nem explicar. A fé, acreditar em alguma coisa, me faz perceber que isso é muito mais amar sem medida, sem pergunta, e amar e sentir algo, porque quando a gente gosta muito de uma coisa, quando a gente faz uma coisa boa, não existe sentimento melhor, e eu experimentei muitas vezes isso, do que tu proporcionar alguma coisa boa para alguém. Eu consigo ver quase que fisicamente isso se materializar na minha frente, assim. É esta coisa que eu chamo de fé. É acreditar
que tu pode fazer alguma coisa boa para outra pessoa. Eu não acredito mais na religião. A religião me decepcionou, se é que algum dia ela foi... Deve ter sido boa em algum momento. Mas hoje em dia, o religare, que significa religião, né? Religar, a palavra religião vem de religare, ou seja, fazer uma ligação. É uma ligação de telefone que a gente faz com um copinho de iogurte, aquele, sabe? Que não é uma mensagem clara, que não é dita e que é cortada pela metade, assim. Como disse Linda Quebrada, eu não consigo acreditar num Deus que não acredita em mim. Como que eu não posso estar inserida nisso? Que religião é essa que não me insere, que não me acolhe? A minha fé é a fé na força que eu tenho para poder fazer coisas para as outras pessoas. E é que todo mundo deveria fazer alguma coisa por alguém. Imagina que onda linda, se eu faço uma coisa boa para ti, tu faz para outra, e tu é outra, faz para outra. Olha que coisa linda. É assim que funciona. A religião foi deturpada demais. Hoje eu sou muito mais essa pessoa que prefere fazer algo, acredita, tem fé em fazer, do que propriamente uma religião que não me liga a mais nada e que não acredita em mim. Só acredita num Deus que acredita em mim. Essa fé foi fundamental no teu processo quando tu esteves doente. Foi preciso ter um pouco de fé na vida, um pouco de fé que tu realmente ia te curar. Como é que foi esse processo em relação a acreditar que tu iria sair dessa? E aí eu junto com uma pergunta que talvez seja meio forte, assim, em algum momento tu achou que talvez tu fosse morrer? Achei. Foi a primeira coisa que eu pensei, é que eu ia morrer. Eu pensei, eu tenho preguiça de morrer. Eu tenho que ganhar um Grammy ainda. Eu tenho que beijar o Príncipe Harry. Não dá. Não é momento ainda, sabe? Quando eu penso em morte, eu sempre penso, nossa, mas tanta coisa que eu quero fazer ainda, que eu tenho que fazer ainda. Não é nem que eu quero, que eu tenho que fazer ainda, né? É uma pena, né? É uma pena, uma perda de tempo. Morrer é perda de tempo. Eu acho uma perda de tempo morrer, uma palhaçada. Tem tanta coisa maravilhosa pra fazer. Não, tanto espetáculo incrível pra criar, tanto livro bom pra ler, tanta pessoa maravilhosa pra beijar, abraçar, tanta comida incrível pra fazer, tanta lugar no mundo pra conhecer. Não. Foi a vontade, a teimosia de querer realizar todas essas coisas. Eu cheguei a pensar na morte, sim. E eu não tenho medo da morte, realmente não tenho. Tenho medo de como isso vai acontecer. E não só pelo impacto que vai ter em mim, porque eu não posso ser hipócrita de dizer que não tenho medo de ficar sofrendo em algum momento, mas pelo impacto que vai causar nos outros e como isso vai causar nas outras pessoas. Hoje eu vejo que tem muitas pessoas que se espelham e acreditam nas minhas palavras, assim, naquilo que eu falo, naquilo que eu faço. E eu fico pensando do peso que teria isso. Então eu tenho muita preguiça de morrer mesmo. E eu, depois que isso passou, fiz muita coisa. E continuo fazendo e vou fazer mais. Muita coisa, assim. Eu fiquei nessa ânsia, fome de viver. Como você se sente agora, sendo e vendo o lado de fora? Eu sempre fui o lado de fora. Eu sempre estive aqui. E embora eu tente e quase consiga entrar aí, eu nunca farei parte disso. Porque eu sou o caos. Eu sou quem não consegue ser outra coisa ou outra pessoa, a não ser o caos. Valéria, sobre a música Controversa, né, que eu acho uma música sensacional. Essa música, ela acabou se tornando, de certa forma, um hino, né, ela acabou se tornando um clamor, uma fala, né, de todas as pessoas que te seguem, né, as pessoas que se veem representadas por ti. Só que, às vezes, eu fico pensando nesse termo, assim, controversa. Tu acha que tu é controversa? Tu acha que, de fato, existe um ser, uma existência que deva ser considerado controversa? Olha, diante de tanta gente sem noção e de tanta gente podre nesse mundo, ser controversa é uma benção. Porque a gente vai de contramão a toda essa gente podre que nos rodeia. Saiba, meu senhor, senhora, que fiquei assim, por desfrutar da liberdade de viver pra mim e depois pra você. Eu me considero
considero uma pessoa controversa e gosto de ser. Eu vou de contra aquilo que foi imposto para mim. Morrer aos 35 anos, por exemplo, que é a expectativa de uma mulher trans. A prostituição compulsória, por exemplo. Ou mesmo fazer a música que eu quiser sem ter que estar no mainstream, porque eu já abstraí isso aí. As pessoas me falam muito, Camila, nossa, mas por que tu não vai para programa tal? Não vou falar o nome para não fazer propaganda. Programa tal, para não sei o que lá. Eu falei, o que esse programa vai me dar? Ai, mas vai te deixar famosa. Eu falei, pra mim, fama é, mesmo fazendo show num barzinho toda semana durante, sei lá, 20, 30 anos, ainda consegui lotar um teatro. Isso pra mim, se isso não for sucesso, meu amor, o que é fazer sucesso? Então eu gosto dessa controvérsia, desses meus pensamentos controversos, que vai de contramão ao pensamento da norma, daquilo que é normal, né? Ah, isso não é normal, ou pensar, já virou, isso é muito normal. Realmente, às vezes as coisas são muito normais, porque vem de uma norma. E a norma tem cor e gênero. A norma é branca e cisgênera. Eu gosto muito de contranorma, muito. Gosto de ser controversa nesse quesito. Adoro ser essa pessoa que você detesta. Para de meter o bedelho onde não te interessa. Quem tu gosta de cantar, né? Quais são as artistas, as cantoras, assim, que realmente te inspiram, que tu gosta de interpretar? Gosto de descobrir novos timbres, eu gosto de descobrir novas pessoas. Eu gosto de escarafunchar, assim, existe esse movimento tão bonito que chama MPB trans, né? Que é música popular brasileira feita por pessoas trans. E como diz uma amiga minha lá de São Paulo chamada Malca, enquanto a MPB não trans fala sobre passarinho e florzinha, a gente não pode falar sobre isso, porque a nossa realidade não é essa. E aí eu gosto de estar procurando sempre, eu gosto de voltar, sabe? Resgatar coisas, músicas antigas. Eu achei um disco de Elis Regina, assim. Fiz até um show. Eu quero, já fiz um show, mas quero fazer mais. Quero pegar mais sobre esse show, sobre esse disco. Chama Nada Será Como Antes, que é canções que ela fez com Milton Nascimento, gente. Mas eu escuto de tudo um pouco. Nossa, eu escuto de tudo um pouco. Eu não sou apegada, não. Mas também quando me encasqueto numa coisa, é aquilo. É só aquilo randômico, assim. Quero acreditar. Valéria, tem alguma pergunta que nunca te fizeram em entrevistas e que tu acha que tu deveria responder? Tem muitas, mas todas envolvem sexo e acho melhor a gente não falar sobre esse assunto. Eu penso que eu nunca deixei de responder uma pergunta e eu induzo às vezes as pessoas. Eu quase fui jornalista, eu acho que eu também fiquei com um pouquinho desse poder. Eu gosto de induzir as pessoas para que elas falem sobre aquilo que eu gosto e sobre aquilo que eu quero responder em alguns aspectos. Porque assim, é muito tópico essa pergunta, Camila, ao mesmo tempo ela é linda. Porque a pergunta que eu queria responder é assim, Valéria, agora que não existe mais transfobia no mundo, como é que tu te sente? Valéria, agora que o racismo acabou de vez e que é um crime real e que não é mais passado pano, como é que tá sendo a tua vivência? Que relatos que tu tá ouvindo? Talvez essas seriam as perguntas que nunca me fizeram e que vai demorar muito para as pessoas fazer ainda, porque é para os netos dos nossos netos. Mas quem sabe um dia eu escute essa pergunta, Camila. Quem sabe? Tomara. Para fechar, onde Valéria Barcelos se imagina daqui 5 anos? Eu quero poder estar em algum lugar do mundo, na minha casa própria, ouvindo os meus discos de vinil, de preferência com toda a coleção da Whitney Houston que eu consegui comprar, porque eu só tenho 4, aqui é muito caro. E tranquila, feliz, plena de saúde. Eu nunca mais vou reclamar nada na minha vida. E assim, eu tenho vivido um dia de cada vez. Depois que passei pelo câncer, isso passou,
para que as coisas sejam assim, mastigadas e saboreadas. Cada dia, Camila, tem que ser saboreado. Ele não pode ser engolido com pressa, isso dá soluço e dá arroto. E não faz bem, não é legal. A gente não aprende, não aproveita. Mas daqui 5 anos eu quero estar nessa casa maravilhosa. Vamos conversar daqui 5 anos? Vamos atualizar. Vamos atualizar. Vamos conversar daqui 10, daqui 20, sei lá. E vamos tentar nos ver daqui mais 5 anos assim, nessa minha casa, ouvindo os meus discos de vinil. E ligando pra ti, dizendo, Camila, vem aqui ouvir um disco aqui em casa, vamos tomar uma coisa aqui, sei lá. Maravilha. Tá combinado. Combinamos. Quando alguém me olhar, respeite a minha história. Valéria, te agradeço por bater esse papo comigo. Muito obrigada. Te acho uma pessoa incrível. Adoro a tua luz, adoro essa força assim, que tu irradia. E te acho uma cantora maravilhosa também, uma presença incrível no palco. Muito obrigada por bater esse papo comigo. Obrigada, e que possamos ter mais vontade de ajudar o outro, assim. Eu falo essas frases, que eu vou terminar esse papo agora, eu falo essas frases há 500 anos, mas ainda vale a pena falar, porque afinal de contas o nosso país tem, sei lá, 500 e poucos anos, e tem muitas coisas que estavam lá desde lá e as pessoas não entendem. Eu gosto de terminar perguntando assim: quantas pessoas trans tu conhece? Quantas você já abraçou? Quantas você já beijou, transou, teve desejo e não teve vergonha? Quantas você já defendeu? Com quantas dessas pessoas você já teve o prazer de dividir um pedaço de pão? Uma noite mal dormida? Uma ligação de amiga, me ajuda? Com quantas dessas pessoas você já fez uma festa? Uma festa surpresa, uma festa de aniversário? Já passaram as festas na tua casa, Réveillon? Ano Novo? Quantas dessas pessoas são tão importantes para você quanto as outras pessoas? Se a resposta foi uma ou nenhuma, reveja teus relacionamentos e conceitos e pensa. Você nos conhece porque tem medo? Ou tem medo porque nos conhece? Oi, Valéria, que prazer te receber. Oi, meu prazer amor, que conversar cenário contigo. incrível que tu estás aí. Que coisa louca isso. É claro que não há verdades absolutas nesse mundo horroroso que a gente vive. A deusa deve ter se arrependido muito de ter trocado, de ter trocado a gente pelos dinossauros. Ai, por que trocou? A gente ia ser maravilhoso, os bichinhos comendo árvore, que maravilhoso, sem brigar, ou brigava por território. Pronto. Nunca me fizeram esta pergunta e eu nunca pensei nisso, mas pensando aqui,